Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Sim, quilting não precisa ser nada difícil. O quilting pode ser simples e pode ser fácil e mesmo assim ser belo. Tenho certeza que quando você pensa em quilting, você já pensa numa peça toda elaborada. E daí você pensa, mas isso é muito difícil. Quiltar é para poucos. Poucas pessoas conseguem fazer um quilting simétrico, um quilting perfeito. Poucas pessoas conseguem usar o pé de quilting livre. Bom, eu estou aqui para te dizer que realmente tudo isso é verdade quando a gente está falando de quilting livre. Mas eu ensino straight quilting, eu ensino o quilting fácil, eu ensino que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre, luvas ou qualquer outro tipo de acessório. Você vai poder fazer peças incríveis com a sua máquina de costura e sem precisar mexer em nada. Você não precisa nem trocar pezinhos e nem regular o ponto. Olha que notícia boa! Gostou? Então já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque hoje a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Olá, eu sou Vitorina e eu descobri que era possível fazer um quilt lindo como este aqui, usando somente a minha máquina comum, sem precisar usar réguas ou mesmo trocar o pezinho da máquina. É possível sim, viu? Aqui está a prova. Eu sou a Tereza e fiz este bloco, este quilt, na primeira aula. Estou muito feliz. Eu sou Inocência Ribeiro de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Sou aluna da Bia Abdala. Este é o primeiro quilting que eu fiz com a minha máquina de costura reta. A Bia sempre nos ensina que fazer o quilting com a máquina de costura reta é tão fácil quanto costurar. E é mesmo. Sou Maria Filomena, moro em Franca, sou aluna da Bia Abdala. Na minha máquina de costura reta, eu fiz esse trabalho e convido a todas a participarem. Aqui no canal eu sempre ensino quilting, patchwork e costura criativa, mas de forma simples e fácil. E eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos projetos com qualquer tipo de máquina, com qualquer tipo de tecido, com qualquer tipo de linha, contanto que use a técnica de straight quilting. Sim, porque comigo quiltar é tão simples quanto costurar, porque de fato nós estamos fazendo uma costura e transformando essa costura num lindo quilting. E o quilting nada mais é do que uma costura. Sim, se você é iniciante e não sabe, o quilting nada mais é do que essas costuras que a gente faz para unir a camada do tecido do topo, da manta e do tecido do forro. Então, tudo que você fizer de costura, unindo as 3 camadas, é quilting. O quilting pode ser feito à mão ou à máquina. Quando a gente faz à mão, o nome já diz, ele é todo feito à mão. Normalmente as japonesas adoram fazer quiltings maravilhosos, todos à mão. Quando a gente fala de quilting à máquina, ele pode ser dividido em diversas categorias. Existe o quilting livre, que é um quilting que você faz em cima de um trabalho artístico, do tecido liso ou de um patchwork. Nada de riscar. Se você riscar, ele não é mais quilting livre. Todo quilting que primeiro é riscado e depois quiltado, se você estiver usando o pé de quilting livre, ele deixa de ser quilting livre. Você está usando o pé de quilting livre, mas você está fazendo um quilting guiado. O quilting livre é realmente você pegar um projeto sem risco nenhum e ir livremente quiltando, imaginando na sua mente um desenho e quiltando, e por isso que ele é tão difícil. Dá só uma olhadinha no que minha aluna Érica tem para mostrar para você sobre a diferença do quilting livre e do quilting feito com a técnica de straight quilting.
Nossa, que lindo que tá isso aqui! Uau! Acho que eu vou ganhar um prêmio. Você conseguiria fazer esse quilt com um pet quilt livre? Eu não. Esse é meu quilt livre. Esse eu fiz com o pet quilt livre. Assim meio deformadinho, né? Esse é o quilt com straight quilt, a técnica da Bia Vidal. Legal, né? É difícil a gente fazer quilting livre porque a gente precisa dominar todas as direções. O quilting livre ele te dá essa liberdade de você caminhar com a sua máquina para todos os lados. Só que a máquina de costura, ela foi programada para fazer costuras sempre vindo para frente. Quando a gente está costurando, o ponto vem caminhando e o nosso tecido vai indo para trás. Por isso que ela tem aqueles dentinhos que normalmente a gente deixa ele na posição certa. Os dentinhos eles funcionam assim, cada vez que o pezinho vem para frente, que o ponto vem para frente, o dentinho abaixa e puxa o tecido para ele andar um pouquinho. Então esse é o mecanismo normal da máquina. O pezinho vai vindo, a gente vai vindo, costurando, o dentinho vai puxando o tecido para trás. Com o quilting livre, a gente tira o pezinho, troca aquele pezinho original da máquina de costura, coloca um pezinho onde a agulha fica com este movimento de ir para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Ela não vai mais estar vindo apenas para frente. Por isso que nós precisamos, com o pé de quilting livre, sempre abaixar os dentinhos. Se a gente não abaixa os dentinhos vão continuar puxando o tecido para ele sempre caminhar em nossa direção. Só que como nós estamos com movimento livre, nós vamos estar brigando com o sentido da máquina. A máquina está querendo vir costurar para frente, mas nós estamos com movimento livre. Isso força a máquina, pode quebrar a agulha, pode inclusive quebrar a sua máquina, estragar todo o mecanismo interno da sua máquina. Por isso que toda vez que você colocar o pezinho de quilting livre, você deve abaixar os seus dentinhos. Quando você abaixa os dentinhos da máquina, daí sim sua máquina está livre para ir para todos os sentidos. Só que mesmo assim, a máquina de costura ela não foi programada para fazer quilting livre, ela foi programada para fazer costuras. O ajuste e a regulagem dela estão próprios para fazer costuras. E quando você faz o quilting livre, os teus movimentos são muito mais rápidos. Você consegue ir e vir para todas as direções e com uma velocidade muito mais rápida do que a máquina foi projetada para costurar. Então você precisa fazer um pequeno ajuste tanto na tensão da linha do topo quanto na bobina para deixar ela na velocidade ideal para você poder fazer o quilting. Você vai ter que descobrir o ajuste ideal, acelerar a velocidade da máquina e para a velocidade que você está acostumado a usar na mão. Então o ajuste ele é individual e por isso que ninguém te conta. Só que o fato de você não fazer este ajuste vai forçar o mecanismo da sua máquina. Como eu disse, a máquina de costura ela foi programada para fazer costuras. E agora, bora para a aula, chega de enrolação. Vamos lá! Na aula passada, a gente tinha parado exatamente nesta parte. Agora nós precisamos costurar a parte da frente. E daí nós vamos ficar com a parte da frente costurada no fundo, costurada na parte de trás. O que a gente vai fazer? Vamos juntar a parte de trás com a parte da frente, direito com direito. Então vocês vão encaixar certinho ali, ó. Puxa aqui, ó, para dar certinho. Lembra que os nossos retângulos eram do mesmo tamanho, então eles têm que estar do mesmo tamanho. E vamos alfinetar essa lateral de novo, apontando para onde a gente tem que costurar. Nós temos que costurar essa lateral, checa para ver se está bem alinhadinho do começo ao fim. E alfineta até lá embaixo. A mesma coisa você vai fazer desse outro lado. Casa bem certinho os dois lados. E vai alfinetar ela inteira. Daí nós vamos para a máquina de costura, vamos fazer uma costura daqui até embaixo, dando com um pezinho de máquina, dando retrocesso aqui no final. E a mesma coisa desse lado. Retrocesso,
costura reta e retrocesso. Vai estar assim, costuramos lá, costuramos aqui, demos retrocesso. Você vai me perguntar por que eu fiz isso. Simplesmente eu poderia ter feito um fundo exatamente do mesmo tamanho e depois cortado a caixinha de leite, mas eu ia perder 4 polegadas de tecido. 4 por 4 polegadas de tecido. Então esse jeito é para você economizar, porque você veja, quando eu puxar aqui, como eu dei aquela... Lembra que aqui eu não tinha costurado até o final? A hora que eu puxar aqui, ela vai dar certinho ali. O que eu tenho que fazer? Casar essa costura com esse centrinho aqui, ó. Caso ali e vai dar certinho, porque eu não costurei até o final. Então eu consigo fazer essa curva. E daí eu vou alfinetar essa parte aqui. Ela dá certinho. Perfeito a costura. Eu vou alfinetar essa parte e a nossa caixinha de leite está formada. É só costurar com um pé de máquina, de novo alfinetando para o lugar onde a gente tem que costurar. Vou passar um pé de máquina em cada um, dando retrocesso, porque eu quero esse meu fundo bem resistente. Gente, a gente já fez, desvirei. Olha como fica bonitinho o nosso fundo. Bem estruturadinho, bem certinho, dá certinho ali, ó, se desvirar dá certinho ali. Fica bem bonitinho. Estica bem a boca da tua necessaire, estica bem ela. Veja quantos centímetros ela deu, ou em polegadas, dependendo de como vocês estiverem trabalhando. Achem o centro e alfinetem. Alfinetaram? Puxem ela para uma das linhas do centro, fica mais fácil. Agora você vê quanto que você quer jogar para lá. Eu vou jogar acho que 2,5 cm para 2 polegadas e meia. Mas não 2 polegadas. Cada quadradinho desse é 1 polegada. Eu vou pegar 2 polegadas. Quando chegar na polegada e meia, eu vou pôr pra dentro aqui e vou alfinetá-la. Então aqui seria 2 polegadas e meia. Eu vou alinhar a pontinha da minha alça. Vou alfinetar aqui. Lembrando que a gente não vai alfinetar a parte de dentro, né? Só um dos lados. Veja se você alfinetou certinho, porque agora é uma hora que se você alfinetar errado, a alça pode ficar torta, assim, então põe ela direitinho ali. Mesma coisa, vou fazer pra cá. 2,5, eu vou pegar, presta atenção aqui, ó, vocês vão puxar a alça de vocês retinha e vão entortar, porque ela não pode ficar torcida. Então, vocês têm que ter certeza de que ela tá retinha e vão fazer assim, ó. Ela tem que estar assim, ó. Tá? Então, vocês puxem ela retinha. Essa parte que vocês puxaram retinha aqui é a parte que vocês vão ter que entortar pra cá e vir ali nas 2 polegadas e meia. De novo, 2 polegadas e meia, eu vou pôr pra cá das 2 polegadas e meia. E alfineto. Um piquezinho e eu vou ali na pontinha do meu alfinete, tiro aquele alfinete mesmo que eu tinha marcado o centro. Opa, já ia fazendo errado, ó. Se eu fizer assim, a hora que eu costurar lá, ela não vai fechar. O ímã tem que estar pro teu lado aqui, ó. O ímã tem que estar pra cima. Acha o centro. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar, lembrando que a gente tem que ser meio pé de máquina agora, não pode ser um pé de máquina de jeito nenhum. Checa se tua alça tá alinhada, começa sempre com a agulha abaixada, e vocês vão fazer o seguinte, eu tô com uma velocidade muito alta, vamos por mais devagar. Eu vou costurar ali, chegou no final daquela alça, vou dar um retrocesso, eu quero bem firme isso daqui. E agora eu vou costurar até chegar na lingueta. Aqui eu dou uma parada para a lingueta não sair do lugar, levanto o pezinho de máquina, sempre com meio pezinho de máquina. Cheguei no final da minha lingueta também, quero ela bem resistente. Vou dar retrocesso em toda ela, vou costurar ela na verdade 3 vezes. Primeiro eu costurei, vou dar um retrocesso inteiro até o final. Cheguei lá, vou costurar ela inteira de novo, tudo com meio pezinho de máquina. Daí agora eu vou vir até a próxima alça. Antes de chegar na alça, checa se a tua alça tá bem retinha. Não, tome cuidado para não costurar assim. Depois desvira, ela fica bem feio, né? Um acabamento bem mal feito. Então, costura de novo. Chegou ali, dá uma parada, levanta o pezinho de máquina, acerta ela de novo. E costura ela até o finalzinho dela. Dá retrocesso. E volta. Ou seja, nós fizemos
Se vocês forem observar, nós fizemos 3 costuras em cada uma dessas partes. Porque nós costuramos, voltamos e costuramos de novo. Então tá bem firme. Gente, eu não vou ensinar como fazer o forro da tua bolsinha, porque é exatamente igual a bolsinha. Os mesmos 2 retângulos e o mesmo fundo, só que sem fibra. Vocês vão fazer exatamente igual a gente fez. Costurar a parte da frente no fundo, no outro fundo, na parte de trás, fazer a caixinha de leite, exatamente igual. A única diferença é o seguinte, depois vocês vão desmanchar essa costura. Porque vocês têm que deixar essa abertura aqui para depois desvirar toda a tua bolsa. Então, vocês vão montar exatamente com a mesma medida que vocês montaram a bolsa, a parte externa da bolsa, vocês vão montar o forro da bolsa. Só que descosturar um pouco. Eu descosturei, fui lá e refiz um pouquinho a costura ali. Rebati costura nessas 2 pontas para na hora que eu vou ter que passar toda a minha bolsa por dentro desse buraquinho. Então, se eu deixar aberto aqui, só desfazer a costura e não der um retrocesso aqui nessas beiradinhas, ela vai desmanchar e vai chegar na minha caixinha de leite. Daí é muito chato de arrumar isso. Dá para arrumar, mas é chato. Então, vocês desmanchem a costura. Eu prefiro fazer, ó, eu tinha feito a costura antes. Daí eu vim com o meu desmanchador de costura, que não tá aqui agora, mas aqui, e vou lá, pontinho por pontinho, ó, tem até um pontinho perdido aqui, ó. Eu vou lá e faço, encaixo no pontinho, deixa eu mostrar aqui nessa parte, só que eu não vou desfazer, tá? Ó, eu vou entrar com ele ali, encaixar no pontinho, e vou puxar para arrebentar ele. Então, eu vou fazer isso a cada 3 pontinhos, porque daí ele vai ficar frouxo. Nada de puxar, porque o tecido alarga se você fizer isso. Por que que eu prefiro costurar em vez de deixar a abertura sem costurar? Tá vendo que fica marcado aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas fica marcado onde foi a costura. Na hora de eu fazer o meu fechamento com ponto invisível, eu sei exatamente onde eu tenho que costurar. Então, fica muito fácil de fazer desse jeito. Então, tá aqui essa parte e a parte que nós já tínhamos feito. Nós simplesmente vamos colocar. Essa tá com o direito virado para fora e essa com o direito virado para dentro. Nós vamos encaixar uma dentro da outra. Tomando cuidado de deixar as alças tudo lá pra dentro, certinho. Vamos levar até o final. Ó, tem um lado aberto que é por onde a gente vai desvirar. Encaixamos certinho. Pomos as alças tudo lá pra dentro. Olha aqui como que a gente tá fazendo. A gente simplesmente pôs uma dentro da outra, tá? O que que a gente tem que se preocupar agora? Essas costuras tem que bater. Então, o que que a gente faz? A gente simplesmente joga uma costura, a costura do forro para um lado e a outra para o outro. Encaixa certinho ali e alfineta ela. Então, essas costuras tem que estar certinhas, porque fica muito feio a hora que a gente desvira. O acabamento é tudo numa peça. Fica muito feio quando a gente desvira e as costuras não estão batendo. Alfineta e vai fazer a mesma coisa com essa outra costura. Joga um ladinho da fibra para um lado. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas joga um para um lado e outro para o outro. Assim, vocês têm certeza que as costuras estão certinhas encaixando. Você vai sentir ali o travamento das costuras. E daí você alfineta. Ops, peguei 2 alfinetes. Tá, alfinetei ele ali. Daí, o que que nós vamos fazer? Vamos alfinetar o resto, pra ela não sair do lugar. Vai encaixando ela aqui. E vocês vão alfinetar toda a volta. Pronto, costuramos toda a volta. Podemos, antes de desvirar tudo, dar uma checada se tá casando os encontros das costuras. Ó, casou certinho. Aqui também. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos procurar nosso buraquinho aqui. E nós temos que passar. Deixa eu tentar ver aqui, ó. Pegar toda a bolsinha e passar por aqui. Agora é uma hora bem devagarzinho. Vamos fazendo isso bem devagar para não rasgar a tua bolsa, ó. O que que você tem que fazer? Colocar todo o forro lá para dentro. Praticamente está terminado. Falta a gente pôr o ímã desse lado aqui ainda. E depois rebater a costura. Então, o que você vai fazer? Agora é a hora de você pôr o ímã, mas primeiro você tem que acertar ela certinho aqui, ó. Essa costura tem que estar assim, ó, bem certinho. Então, você vai passar bem a ferro isso daqui,
para ela estar toda certinha, exatamente certinha ali. Eu tiro os fiozinhos, lembra que eu te falei de limpar os fiozinhos? Sempre tem um fiozinho ou outro que vai aparecendo. Peraí. Você tá comigo até agora e ainda não deu teu like nesse vídeo? Ainda não compartilhou e ainda não chamou uma amiga? Como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. Então, se você conhece alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, aproveita e já compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu te ajudo, você me ajuda e fica todo mundo feliz. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nessa live e não sabe de nada do que eu tô falando, mas está gostando do conteúdo, aproveite e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho e marque ativar todas as notificações, porque somente assim o YouTube te entrega todos os vídeos toda vez que eu postar algum conteúdo novo. Então primeiro você vai acertar ela direitinho, empurrando o forro lá para dentro e vai vir a ferro e passar a ferro direitinho de modo que essa costura fique bem na parte de cima, ela tem que ficar assim, ó, tá? Daí você vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta de novo, antes de pôr o botão de ímã. Então nós vamos fazer isso. Rebatemos já a nossa costura em toda a volta, ó. Fica bem bonitinho. A última parte que a gente tem que fazer é pegar a nossa outra parte, o nosso botão de ímã. Vamos colocar ali, ó. Ele é um ímã, então ela gruda ali. Vamos colocar ali para saber, deixar ele certinho ali, para saber exatamente onde a gente quer ele aqui. Vamos acertar aqui direito ali, né? E vamos ver. Eu não quero ele esticadão lá para trás, porque eu quero que aqui tenha só um fechamento, mas tenha um certo jogo ali, né? Então eu vou vir marcar onde eu vou querer que o meu ímã vá. Você veja, eu apertei ali, ele aparece e eu vou marcar com caneta só para vocês verem. Eu consigo visualizar, mas não sei se vocês conseguem visualizar. Você vem ali, como aqui tem fibra, se você vincar bem ali onde você quer, aparece ali o risquinho da onde era, ó, que era aqui e aqui. Então eu vou lá de novo com o meu negocinho ali, marco certinho. Venho do mesmo jeito que eu fiz, só que o que eu vou fazer? Eu não fechei a minha abertura lá ainda. Aquela minha abertura lá, por onde eu desvirei tudo, ela tá lá em algum lugar. Eu vou procurar ela, vou puxar o forro pra cá, pra eu não... A minha mão, vocês não vão conseguir ver, mas a minha mão tá aqui por dentro da abertura, pegando só a parte de cima, não o resto, né? Vou enfiar minha mãozinha ali, porque nós temos que abrir esse furo ali do mesmo jeito, ó. Atravessei só ali e vou voltar. Aqui tá duro porque caiu bem no meu encontro das costuras ali. Mas eu vou ter que dar um jeito de abrir isso daqui. Isso. Vou fazer a mesma coisa com o outro furinho. Eu vou enfiar, ó. Tem certeza que o forro não tá, não quero rasgar o forro, porque eu quero que isso daqui esteja embutido. Vou pegar só ali. O de vocês vai ficar mais fácil se vocês não fizerem essa costura que eu fiz, que coincidentemente caiu bem na costura ali, tá bem difícil de cortar. Aí eu vou lá, cadê? Esse meu botão de ímã eu tiro de volta. De novo, eu vou pôr minha mão lá pra dentro da bolsa. E vou encaixar ali, ó. Enfiei, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou dar uma leve desviradinha só pra achar onde ele tá ali, ó. Não preciso reforçar essa daqui, porque ali já tem a fibra, ó. A única coisa que eu tenho que fazer é pôr a minha lingueta, entortar ele pra fora de novo. Não é difícil de fazer, dá pra fazer até com a mão. Daí vocês vão fechar com ponto invisível. Lembra que eu falei que quando a gente descosturou, fica a marca ali da onde tá os buraquinhos, onde eu tenho que costurar. Então é só fechar isso daqui com ponto invisível, colocar lá pra dentro
E a necessidade de vocês de levar shampoo, coisinhas para academia, tá? Você pode fazer ela com, a hora que for costurar, pode fazer ela com plástico, plastificada, a parte de dentro. A minha ideia, na verdade, é só transportar o shampoo, não é sair da academia com o shampoo molhado e enfiar aqui dentro. Você sai, enxuga na toalha, põe aqui dentro e leva, mas ele tá em pezinho. Ou você pode usar para o que você quiser essa bolsinha, fazer do tamanho que você quiser, só seguindo a técnica. Espero que vocês tenham gostado. E já vai ser uma peça que você vai poder guardar para presentear alguém que você ame no Natal. Olha que legal, a gente já está fazendo peças incríveis para você ir tendo presentinhos reserva. Você vai começar agora a fazer todos os seus presentes. Quando chegar no Natal, você vai poder apenas relaxar, porque você vai estar com tudo pronto, não vai precisar passar por aquela correria, aquele estresse de final de ano. E vai ter presentes para todas as pessoas que você ama e feitos por você. Olha que incrível você poder presentear e ser lembrada por netos, noras, filhos, por quem quer que seja. Todo mundo que receber seus presentes, eu tenho certeza que vão amar, porque serão presentes feitos com muito amor, com muito carinho. Bom, a aula de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado, mas amanhã às 19h30 tem mais. Todos os dias às 19h30, se você ainda não anotou aí na sua agenda, aí no seu caderninho, coloque um bilhete bem grandão para você não se esquecer que todos os dias às 19h30 você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. Beijos e até amanhã! Olá, eu sou a Luzia, uma das meninas da equipe da Bia Abdala. Há exatamente 13 meses eu me encontrava numa situação semelhante à de vocês. Eu digo semelhante porque eu não havia participado de nenhum preparo, nenhum esquenta, nenhuma semana de quilt fácil. Eu caí de paraquedas numa live onde a Bia anunciava para o dia seguinte a abertura das inscrições para o curso, um curso completo de straight quilt. Aí eu pensei, será mais um curso? Mais um daqueles que prometem e a gente não consegue alcançar? Será que eu vou dar conta de fazer as aulas, as atividades? Será que é caro? Bem, no dia seguinte, logo cedo, acessei o link que ela havia fornecido e vi que eu teria condições de fazer o curso. Fechei os olhos para todos os medos e me inscrevi. Bom, em dezembro de 2020 eu completei o curso completo e agora em agosto eu completei o curso profissional. Sou madrinha de algumas turmas da Bia e continuo fazendo as atividades que ela propõe. Me sinto muito realizada. Gente, foi a decisão certa na hora certa. Cada trabalho feito é um prazer. Se dê essa oportunidade de se realizar, venha fazer parte da família do Straight Quilt. Você vai fazer trabalhos maravilhosos. Eu espero você lá. Ó, esse aqui tá até dobrado. Pega nele e pega numa camada desse daqui só. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que, ai, tem tudo no jeito. Por isso eu digo, se a gente tá querendo aqui, você faz, olha, o cliente tá pagando. Tá se deliciando aí, né? Tá, ele não tá muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou. Que tal esses branquinhos aqui, Ju? Lindo, de apaixonar. Vou fazer uma manta só de branco.